Finalmente estreou a segunda temporada de Narcos. Para quem dormiu debaixo de uma pedra esse tempo inteiro, essa é a segunda temporada de uma série que começou baseada no início da carreira, literalmente, do Pablo Escobar, o maior narcotraficante do mundo de todos os tempos, e agora na segunda temporada continua após ele ter fugido de La Catedral, uma prisão que ele mesmo construiu para ele mesmo. O peso para essa segunda temporada era muito grande, porque a primeira temporada é uma ótima temporada de série, me surpreendeu bastante. Só aponta um defeito: voluntariamente ela tira o pé do acelerador, justificando assim uma possível segunda temporada. A segunda temporada veio com o peso de valorizar o que tinha de bom na primeira temporada e fazer você se apegar a uma história que você já sabe, porque você sabe que o Pablo Escobar morreu. Você já sabe dessa história. Então como é que faz para você assistir a série com a mesma volúpia da primeira temporada, sabendo tudo da história do cara? E ela faz isso de uma maneira espetacular, porque você sabe o começo, o meio e o fim, mas você não sabe os pontos que conectam. E ela explora isso rapidamente, logo no primeiro episódio, demonstrando os novos conflitos. O Escobar precisa, de alguma forma, voltar com a moral que ele tinha antes. Para isso ele precisa enfrentar ex-companheiros de gangue, etc. O pessoal da DEA terão do lado dele uma chefe e a CIA cada vez mais perto, uma vez que o Bush resolveu atuar na Colômbia, o Bush pai, tá? E existe agora um novo núcleo, que é o da esposa de um ex-companheiro do Pablo Escobar, e esse núcleo dá cabo aos dois núcleos, né? Esse núcleo ele consegue variar entre os dois principais, do Escobar, ou melhor, o do perseguido e o dos perseguidores. Wagner Moura conserta alguns problemas da primeira temporada. A atuação dele tá melhor, não que antes fosse ruim, mas tá melhor ainda. Eu acho até que essa segunda temporada exige mais da primeira, uma vez que o Pablo Escobar naquela era um pouquinho mais frenético, menos introspectivo como agora. Essa exige mais, porque tem um quê da introspecção. Às vezes o bigode do Pablo Escobar fala mais do que as palavras que ele tá proferindo. E ele melhora o espanhol, que muita gente criticou lá na primeira temporada, demonstrando que o Wagner Moura dedicou-se muito ao papel. E tecnicamente a série para mim também evolui. Os 3 primeiros episódios são muito rápidos lá da primeira temporada. Os 4 primeiros episódios aqui são muito rápidos. O 5º episódio cai um pouquinho a velocidade, o que é completamente normal. Só que aí eu olhei e disse assim, e o mesmo problema lá na primeira temporada. A série ela é uma coisa até o 5º episódio e se modifica de fato no 5º, mostrando um plot twist, e os 6º e 7º episódios para mim são bem superiores ao que for apresentado antes. É tanto que o 10º episódio, que é uma pancada, é simplesmente fantástico, ele tentou desconstruir a série Narcos em si. Por muito tempo foi apresentado como uma série do Pablo Escobar, e o 10º episódio teve que resolver um problema que não é uma série sobre Pablo Escobar. É na verdade a última temporada sobre Pablo Escobar, e nós teremos muito mais de Narcos, caso eles continuem fazendo a brincadeira toda. Eu só tenho a discutir algumas cenas que eu achei muito repetitivas. Obviamente isso cai nas costas do roteiro. Por muitas vezes o Pablo e a esposa, a Tata, ficaram se relacionando. Não que isso seja ruim, até porque é isso que um casal faz. Mas as cenas pareciam muito enchimento de linguiça para o episódio em questão. Eu já tinha visto essa cena, eu já sei que ele estava e é extremamente apegado a ela. E pelo que eu percebi, cada vez mais, uma vez que ele muda o estilo dele de marido que ele era na primeira temporada. Logo, a cena começou a se repetir tanto, que quando eles começavam lá os chamegos dele, eu já... tá. O estilo do José Padilha foi impregnado nos vários diretores, cada um dos diretores dirigiu 2 episódios. Na primeira temporada, isso se perde lá no 5º episódio que eu te falei. Aqui não, o estilo do José Padilha está todo impregnado, apesar de ele ser apenas um produtor executivo. Quando eu falo do estilo, é o ritmo, o lance da narrativa, como ele orquestra as cenas de ação. As cenas de ação do Zé Padilha são todas muito cruas, beiram o amador. E eu acho que isso é muito bom, porque foi um acerto lá de um filme chamado Argo, onde a cena de ação realmente tinha uma crueza na película, inclusive na cor, parecia coisa de telejornal. Aqui, todos os diretores mantiveram esse estilo que, lá na primeira temporada,
o José Padilha empregou. O que eu acho mais bacana ainda é que, assim, é incrível como câmera, planos e tudo são apenas ferramentas, porque em algum momento todos os diretores parecem ter sido brifados, onde todo episódio tem um plano de sequência, tem no mínimo uma sequência longa, atores que mudam o plano da câmera, ou seja, a tomada ela é definida, mas só que os atores quem entram na câmera. Todos os episódios tem um momento onde usam a câmera livre para dar um pouco mais de crueza, principalmente às cenas dos investigadores e às cenas de perseguição. Então eu não senti uma quebra de um diretor para o outro, coisa que eu enxergo na maioria das séries. Em Game of Thrones, por exemplo, eu sei perfeitamente bem quando mudou um diretor. Obviamente são também de dois episódios, mas fica tão claro e evidente que o outro diretor está querendo colocar o estilo dele, que eu noto a quebra de diretor. Tecnicamente uma coisa me incomoda, a barriga postiça do Wagner Moura tá muito evidente, gente. E a maquiagem do Wagner Moura também, ora falhou muito. Ora eu senti a barba postiça, ora o bigode postiço e ora a cor do cabelo mudava de um pra cá e tal. Então essa parte é bobagem, mas não gostei muito. É muito difícil fazer isso em série. São muitas horas filmadas, afinal. Para a segunda temporada de Narcos eu dou 4 estrelas. É uma história muito rica, é uma história muito curiosa e para mim mais curiosa ainda pelo lado dos investigadores. Todas as dificuldades tecnológicas, quão inteligente era o Pablo, né, o Pablo Escobar, em fugir e em se desvencilhar do povo. Tem uma cena muito interessante que eu acho que mostra bem como é uma história rica, como não é uma história tão simples. No primeiro episódio, uma cena mostra ele dando dinheiro pro povo. Assim que vira a cena, numa quebra brusca, proposital, e aí sim muito bem utilizada, eu que critico muito as quebras bruscas, né, na edição, aqui foi muito bem utilizado porque na cena seguinte ele tá matando o pessoal num laboratório. Isso é fantástico porque mostra a definição perfeita do que é o Pablo Escobar. Então foi esse o meu resuminho. Se gostou, plata. Se não gostou, peraí. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau.